Fala, minha audiência! Hoje vamos fazer o resumão do grupo desses clubes aqui, ó. Aqui embaixo, Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns da África do Sul e Ulsan da Coreia do Sul. Mas antes, não deixe aqui de colocar o seu like e de se inscrever no canal. Estamos com várias visualizações, mas mais visualizações de pessoas não inscritas do que de pessoas inscritas. Vamos ajudar a gente aqui no canal. Se inscreve, acho que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Para quem achava que esse grupo seria até tranquilo, né, para os dois favoritos, se surpreendeu, porque teve disputa por vaga até o último minuto da última rodada. O único que ficou ali sem pontuação, que chegou na última rodada sem chance, foi o Ulsan, que acabou com 0 pontos, mas não entregou fácil nenhum jogo, não. Perdeu só de 1-0 para o Borussia Dortmund, perdeu de 1-0 para o Mamelodi, o Fluminense perdeu de 4-2, mas estava ganhando de 2-1, assustou o tricolor. O grupo acabou com o Borussia com a primeira colocação do grupo após vencer o Ulsan e graças ao empate entre Fluminense e Mamelodi. Se o Mamelodi tivesse vencido no jogo que chegou a dominar no primeiro tempo o Fluminense, teria se classificado no lugar do tricolor. Mas o tricolor no segundo tempo ajeitou o time e conseguiu garantir a vaga, a segunda colocação do grupo. Mas em relação ao raio-x que eu fiz lá antes do início da competição, o que será que eu acertei ou errei? Vamos agora a isso. Eu quase gabaritei esse grupo, acertei quase tudo. Para começar, acertei os dois classificados, Borussia e Fluminense. E acertei também que Mamelodi ficaria em terceiro e o Ulsan em quarto. Outra coisa que eu acertei é que o Fluminense poderia superar o Borussia. Não superou no resultado final, a partida entre eles ficou no 0-0, o Borussia acabou na primeira colocação, porém, em performance no jogo Borussia e Fluminense, o Fluminense foi bem melhor e superou em performance sim o Borussia Dortmund. Errei, no entanto, a ordem dos primeiros colocados. Foi o Borussia em primeiro, Fluminense em segundo, e eu havia falado que seria Fluminense em primeiro, Borussia em segundo. Em relação aos jogadores que seriam destaques da competição, e ainda podem ser, vamos lá, comecei pelo Borussia, analisando aqui só a primeira fase por enquanto. Eu disse que na competição, Guirassy seria o destaque do Borussia, ou poderia ser o destaque do Borussia, alguém para ficarmos de olho. Nessa primeira fase, eu achei que o destaque foi o goleiro Gregor Kobel. Ele foi muito bem nas partidas, principalmente no jogo contra o Fluminense. Ele impediu a derrota do Borussia naquela oportunidade, o que, se fosse o caso, o Fluminense estaria na primeira colocação do grupo e não o Borussia Dortmund. No Fluminense, meu palpite foi John Arias e, de acordo com a votação da FIFA de Superior Player of the Match, isso deu certo porque o John Arias foi 2 vezes Superior Player of the Match nessa primeira fase. Mas eu não posso deixar de citar aqui um outro jogador importantíssimo que jogou demais nos 2 primeiros jogos, não jogou a terceira partida, que foi o zagueiro Thiago Silva. Jogou muito, liderou a zaga do Fluminense, foi importantíssimo no empate contra o Borussia e também na segunda partida contra o Ulsan para retomar a atenção do time com a liderança dele. Ele chamou o time de volta para o jogo, para o time poder virar a partida ali na concentração. No Mamelodi, eu destacava o meio de campo Marcelo Allende, chileno, e ele fez bons jogos, foi importante nesse modelo de jogo do Mamelodi, de muita posse de bola. Ele é aquele cara no meio de campo que realmente controla o jogo. Mas eu acho que o atacante Igran Reyners teve mais destaque, jogador rápido, importante, fez gols e foi considerado uma vez o Superior Player of the Match. No Ulsan, eu falei que o goleiro Jo Hyun-woo seria o destaque, né, goleiro da seleção da Coreia do Sul. E realmente ele foi muito bem na competição, eu vou manter, acho que ele se destacou, apesar do Ulsan não ter vencido nenhum jogo, mas você vê que perdeu de 1-0 para o Borussia Dortmund, perdeu de 1-0 para o Mamelodi, só foi o 4-2 contra o Fluminense, mas mesmo esse jogo contra o Fluminense, antes do Fluminense virar a partida, ele fez defesas muito boas, muito difíceis e importantes. Nesse grupo teve um jogo muito marcante no confronto entre clubes sul-americanos e europeus. O Palmeiras já tinha empatado com o Porto jogando melhor. Porém, a forma que o Fluminense atuou na partida, a superioridade do tricolor, foi tema em todas as mesas redondas do Brasil. A conversa rolou solta, a resenha, todo mundo impressionado como o Fluminense foi dominante no jogo e mereceu vencer a partida. Ficou no 0-0, mas futebol é assim mesmo, né? Nem sempre o melhor ganha e o Fluminense foi bem superior naquele jogo e conseguiu o empate, né? Ou melhor, o Borussia conseguiu o empate e acabou comemorando no final o time alemão. Agora é o momento da seleção do grupo. Vamos lá. Vou começar com o goleiro Gregor Kobel, do Borussia Dortmund. Lateral direito, Samuel Xavier, do Fluminense. No miolo da zaga, Thiago Silva, do Fluminense e Juan Freitas, do Fluminense. E na lateral esquerda, Daniel Svensson, do Borussia Dortmund, que foi considerado em um jogo o Superior Player of the Match. No meio de campo, vamos ter
Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, Nonato, do Fluminense, John Arias, do Fluminense e Jin-Hyun Lee, do Ulsan, aquele cara rapidinho que levava perigo lá e fez um gol e deu uma assistência contra o Fluminense. E também Lucas Ribeiro, do Mamelodi. E no ataque, Insgran Reiners, do Mamelodi Sundowns. Concordou com essa seleção aí? Quer dar um pitaco aí? Dar uma cornetada? Ah, então vamos lá, pode cornetar à vontade. Mas se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E obrigado mais uma vez pela audiência.